A paz, amados, bom dia, shalom, shalom sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Meu nome é Letícia, estou aqui nessa manhã para adorar a Deus juntamente com vocês, ofertando ao Senhor as nossas primícias, a nossa oferta da manhã em adoração a Ele, por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele tem feito e por tudo que nós sabemos que Deus vai fazer. Antes de começar a nossa adoração, quero pedir para você já curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? E se você tiver algum pedido de oração, deixa nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 7. Eu vou ler apenas o 7, mas se depois você tiver uma oportunidade de ler ele todo, esse Hebreus capítulo 11, ele é uma palavra que fala muito sobre fé e nos traz à memória grandes homens que viveram por base da fé e viveram coisas extraordinárias, sobrenaturais com Deus. Ele realmente fortalece a nossa fé e é uma palavra muito linda. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler inteiro, leiam ainda hoje. Eu sei que Deus vai falar com vocês em toda a leitura, amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amados, a fé de Noé é uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Deus falou com ele sobre algo que ainda ia acontecer, mas que nunca tinha acontecido antes, uma chuva tão forte. Até então o mundo não conhecia o dilúvio e Noé foi chamado para construir uma arca gigantesca, sem nenhuma nuvem no céu. Mesmo sem provas visíveis, Noé creu. Ele obedeceu à voz de Deus, mesmo quando os outros zombaram, mesmo quando tudo parecia loucura. A sua fé não se baseava no que ele via, mas no que ele ouviu da parte de Deus. Noé não salvou apenas a si mesmo, ele salvou toda a sua família por causa da sua fidelidade com o Senhor. A sua fé foi ativada. Ele não apenas acreditou, ele construiu. Foi uma fé, amados, que fez ele não somente ter fé, mas agir em fé. Hoje eu quero trazer essa aplicação para a sua vida. Muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas que parecem sem sentido, até mesmo para nós mesmos e para o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor. E ter fé e andar em obediência, mesmo sem entender tudo, mostra sua fidelidade ao Senhor e não às vozes que estão ao nosso redor. A fé verdadeira constrói, prepara e se move, mesmo sem ver o resultado imediato. Para todos nós, Deus sempre dá uma direção. Ele sempre diz se devemos permanecer, se devemos avançar, se devemos fazer algo. Deus sempre dá a direção. E muitas das vezes a gente tem incredulidade no nosso coração. Deus dá uma voz de comando, nós nos alegramos por ouvir a voz de Deus. Passam 2 meses, 3 meses que nada aconteceu. A dúvida começa a vir no coração. Vem aquele pensamento: será que realmente Deus falou comigo? Será que realmente era isso? Eu não entendi errado? E essa dúvida, amados, ela não é de Deus. A dúvida sempre vai ser fruto do maligno no nosso coração. Então vamos dar mais ouvido à voz do Senhor do que à voz do maligno. Se Deus te disse algo, te prometeu algo, se Deus falou com você, Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Não importa quanto tempo passe, até porque nós vivemos num tempo diferente de Deus. Nós vivemos no tempo Cronos e Deus vive no tempo Kairos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o mesmo mês, não é o mesmo dia, não é a mesma hora. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas e na hora certa vai vir sobre você. Não importa onde você estiver, a vitória vai te alcançar, a bênção vai te alcançar, aquilo que Deus te prometeu vai te alcançar, desde que você esteja esperando no Senhor, caminhando em obediência, servindo a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus espera de você. Se você estiver fazendo a sua parte como filho, como servo adorador, aquilo que Deus prometeu vai te alcançar. Não importa onde você esteja. Então hoje eu venho trazer essa palavra para você. Noé ouviu a voz de Deus apenas uma vez. Deus apareceu a ele, deu a ele as instruções
e ele construiu. E na história fala, amados, que levou em torno de 50 a 100 anos para a arca ficar pronta. E ele ficou ali fazendo todos os dias, ele construía um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar o tempo certo do dilúvio. E Deus só falou com ele uma vez. Quantas vezes Deus tem falado com você? Creia, tenha fé. Se Deus falou com você, ele não precisa falar de novo. Aquilo que Deus já te entregou vai se cumprir. Amém, amados? Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia o Senhor nos guardar, nos proteger debaixo das tuas asas em segurança. Obrigada, Senhor, meu Deus, por cada um que está aqui comigo agora, ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração. Eu quero interceder por cada um aqui, Senhor, cada um que está aqui comigo nessa manhã. São todos seus filhos, Senhor. O Senhor conhece um a um pelo nome. Nós pedimos perdão, Pai, por a nossa ansiedade, pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, por sermos tão falhos e pecadores. Nós damos nessa manhã glória a Jesus por toda a graça e misericórdia que é nos dada. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nos oriente a andar, Senhor, em obediência. Derrame em nós todas as manhãs, Senhor, não somente uma porção de misericórdia renovada, mas também uma porção de fé renovada. Ative em nós, Senhor, alegria e coragem. Ative em nós, Senhor, guerreiros do céu. Ativa em nós, Senhor, a tua palavra, para que ela se cumpra na nossa vida. Ativa em nós, Senhor, meu Deus, o nosso ouvido sensível para a voz do Espírito. Ative em nós, Senhor, um coração igual ao teu, pensamentos iguais ao teu. Ative em nós, Senhor, tudo que venha do Espírito Santo, para que possamos andar em obediência, confiando que o Senhor virá. Que o Senhor virá com misericórdia fresca, que o Senhor virá com vitória, com socorro, que o Senhor virá sobre cada um de nós, nas nossas causas impossíveis. Pai, eu te peço por cada um que está aqui agora. O Senhor conhece um a um pelo nome. Espírito Santo de Deus, visita agora cada um em seus lares. Visita essas famílias aqui representadas. O Senhor sabe o que realmente eles clamam, o que realmente eles precisam. O Senhor sabe o amanhã de todos eles. E eu intercedo por todos eles, Pai, para que o Senhor esteja à frente, para que os seus anjos estejam ao redor deles, que eles alcancem, Senhor, em Ti promessas, que eles alcancem vitórias, que eles alcancem renovo, que eles alcancem em Ti, Senhor, meu Deus, a graça, a Tua glória sobre a vida deles. Senhor, os que estão desempregados, abre uma porta de emprego. Os que estão, Senhor, meu Deus, passando por fases difíceis, perseguições, angústias, tristezas têm vindo sobre eles, até mesmo sentimentos de depressão, Pai. Pensamentos muitas das vezes, Senhor, suicida. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora sobre cada um de vocês, renovando a força, renovando a paz de espírito, renovando sobre vocês a coragem para continuar, a coragem para vencer. Derrama sobre eles, Espírito Santo de Deus, a alegria que vem do alto. A presença do Espírito Santo de Deus nos traz alegria. Então, o Senhor esteja com cada um de nós, os que estão caminhando, Senhor, em dificuldade, em tristeza, que nessa manhã uma porção seja derramada sobre eles e que eles venham, Senhor, meu Deus, andar em fé, assim como homens da fé andou, assim como Noé andou, Senhor. Que o Senhor venha dar sobre nós a fé de Noé. Derrama sobre cada um de nós, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, crendo, Senhor, que o Senhor virá. Tendo a fé de Noé sobre nós, nós não vamos ter incredulidade nos nossos dias. Nós não vamos dar lugar para vozes contrárias, para pensamentos contrários. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a confiar no Senhor, a confiar na palavra do Senhor, para que possamos, Senhor, meu Deus, alcançar vitórias, andar em autoridade sobre essa terra, a autoridade que nos é dada através do sangue de Jesus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, cada um que perdeu ao longo da caminhada as suas autoridades, autoridade de guerrear,
autoridade de orar, autoridade, Senhor, para declarar em teu santo nome, Jesus. Todos que perderam a sua autoridade por tristeza, por abatimento da fé, por perseguições e lutas, que nessa manhã, através do sangue de Jesus, eu declaro que a autoridade que te foi roubada, que foi perdida, que venha ser restaurada em nome de Jesus. Que vocês voltem a orar com autoridade, que vocês voltem a declarar o nome de Jesus com autoridade. Tudo aquilo que Satanás roubou, que seja retomado à mão de vocês, para a vida de vocês. Restaura, Espírito Santo de Deus, a autoridade deles, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor encoraja eles a não paralisar pelo caminho, a não paralisar pelo deserto. Segura pela mão, Senhor, para que eles não paralisem os processos, para que os olhos deles possam contemplar aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, cada um que está passando por lutas nos seus casamentos, problemas com os filhos e até mesmo os filhos com os seus pais. Há alguns que estão aqui, Senhor, que está passando por lutas no trabalho, no ambiente de trabalho, que as suas mãos, Senhor, venha sobre cada um deles, que o seu discernimento e sabedoria venha sobre cada um deles. Eu declaro agora em nome de Jesus, sabedoria que vem do Senhor Jesus, discernimento que venha do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, meu Deus, sobre eles. Pai, ajude eles, Pai, a passar por esses processos. Tudo que hoje, Pai, é uma causa impossível na vida deles. Tudo que hoje tem movido o coração deles a andar, Senhor, em tristeza, em angústias. Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que eles estão desmotivados. Que hoje a tua mão venha sobre eles, Pai. Venha sobre esses casamentos e restaura a união. Venha sobre o ambiente de trabalho, Senhor, e aquieta os gigantes, as perseguições, que elas venham cessar em nome de Jesus. Tudo que hoje, Pai, é conflito na vida deles, seja qual for a área deles, Senhor, que eles estão passando algum conflito, que a mão do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês nessa manhã, ativando sobre vocês coragem para passar por esse processo e sendo vencedores. Tudo aquilo que o inimigo tem tocado, tudo aquilo que o inimigo vem tentando roubar de vocês, seja alegria, seja aliança, seja o que for que o inimigo está tentando destruir. Hoje, em nome de Jesus, vai ter a visitação do Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre vocês. E tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida, para te tirar alegria, para te tirar das promessas, para gerar em você morte espiritual, hoje haverá visitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a vencer, vai te dar sabedoria para você não paralisar. Que o Espírito Santo te visite agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é impossível diante dos seus olhos, que se torne possível pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro sobre vocês, em nome de Jesus. Visita agora, Espírito Santo de Deus, todos que estão aqui comigo, todos que hoje estão carregando uma causa impossível. Visita agora, Espírito Santo de Deus, as causas impossíveis. Todos que estão nessa manhã levantando um clamor ao céu, que seja ouvido pelo nosso Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus venha ser nosso advogado nas nossas pelejas, que o Senhor Jesus venha nos ajudar, nos orientar e nos mover em vitória. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo sobre todos vocês a mão do Senhor Jesus, a visitação do Espírito Santo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, põe seus anjos ao nosso redor. Que esse dia seja um dia de livramento, que seja um dia abençoado, que seja um dia da tua manifestação, Senhor, de graça, de glória, de poder e autoridade e governo sobre a nossa vida, Pai. Manifesta o teu poder sobre cada um de nós. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui comigo em todas as manhãs, fazendo parte desse devocional, ofertando ao Senhor as nossas primícias de adoração, não sai desse vídeo sem antes deixar aqui o seu like. É tão simples, é tão rapidinho, em 1 segundo você curte esse vídeo e isso vai ajudar para essa oração chegar em muitos outros corações que também precisam de uma palavra de Deus.
curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? E se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Vamos todos juntos permanecer intercedendo ao nosso Senhor, sabendo que Ele está ouvindo as nossas súplicas e o Senhor mandará socorro e Ele virá para nos abençoar e derramar sobre nós tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.